simboliza as dificuldades. Quem quer passar além das dificuldades na busca de realizar seus sonhos, tem que passar além da dor, riscos e morte. O Cabo Bojador foi a primeira dificuldade dos portugueses em sua busca de um caminho para a Índia que não passasse pelo mar Mediterrâneo. O Cabo Bojador, relembrando, situa-se na costa do Saara Ocidental, controlada por Marrocos, junto à cidade homônima. Em busca dos seus sonhos de conquista, os portugueses muito sofreram, correram riscos, morreram. A pergunta é: valeu a pena? Diz Pessoa em seu poema Mar Português: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Os comentários que eu vou ler agora são da lavra do professor Edelso, com sua permissão. Muitas vezes, nós nos perguntamos se alguma coisa que fizemos valeu a pena ou não. Quais eram as nossas intenções? O que buscávamos? O que aprendemos em nossa jornada? Crescemos? Tornamo-nos melhores? São perguntas que devem nos guiar sempre antes de nos arrependermos de algo que fizemos. No filme Fugindo do Inferno, depois de fracassada tentativa de fuga de um campo nazista de prisioneiros capturados na guerra, em que a maioria dos fugitivos havia sido sumariamente executada, um dos sobreviventes pergunta ao seu comandante: teria valido a pena? O comandante responde: depende do seu ponto de vista. A resposta está em cada um de nós. Como diz Pessoa em seu poema, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. O problema é encontrar a resposta. Por isso, a importância fundamental de conhecermos a nós mesmos. Muito bem. Eu pedi a Benice que pudesse fazer essa leitura para a gente do poema, porque a gente vai entender um pouquinho essa articulação pela busca do espiritual, justamente em função das oportunidades que elas vão acontecendo nos continentes, nas culturas, das oportunidades que elas vão ocorrendo, e elas vão se manifestar muitas vezes na forma de um poema. E a gente vai perceber a diferença que existe entre a poesia, a forma de encarar o sagrado na poesia ocidental, ela é diferente da forma de encarar o sagrado na poesia oriental. Todas são muito belas, todas são muito positivas, todas são muito inspiradoras e carregadas de sensibilidade. E elas denotam justamente a cultura que cada poesia, né, ela está inserida, e sobre a forma como o homem se relaciona com o sagrado, fala muito sobre a forma como se relaciona com a espiritualidade, tá bom? E daqui a pouco a gente vai fazer uma diferenciação entre o poema ocidental e o poema oriental, que hoje é justamente o título do nosso encontro. Antes, porém, eu gostaria de fazer um comentário que acabou passando, que foi sobre uma questão de uma das aulas passadas, quando eu falei dos espíritos, né, dos batalhões de choque que existem no mundo espiritual,
E foi levantada uma questão, acho que pela Hilda, se nós podemos chamar esses batalhões que existem no mundo espiritual, esses agrupamentos, de milícias. Eu disse que não. Não no sentido da milícia como nós vemos ela hoje, porque se você for buscar a milícia na raiz, a milícia é um grupo de guerreiros, ok? Então, no próprio texto da Ivone Pereira, quando ela psicografa o Bezerra, a própria Magali levantou essa questão, mas ele fala ali sobre milícias no mundo espiritual, né? Que a Magali Beraldo levantou essa questão. Sim, ele retrata dessa milícia no campo espiritual, mas no sentido de ser um agrupamento de guerreiros, de ser um agrupamento de pessoas que estão a serviço do bem. A milícia, do ponto de vista que nós entendemos hoje, ela tem outra função, tá? Basta ver a história das milícias no Rio de Janeiro, ok? Tudo bem, Mazé? Posso continuar? Beleza. Bom, meus queridos, eu tô com um problema no meu notebook ainda que eu não consegui resolver e por isso eu estou usando a câmera do celular, então deixa eu fazer um bem bolado aqui para fazer transmitir para vocês os slides. Espera aí. Vamos lá. Ótimo. Bom, o tema de hoje, mais um capítulo do livro que estamos para lançar. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da trajetória evolutiva do homem, tá? Essa trajetória evolutiva que o homem vai desenvolvendo, que o espírito vai desenvolvendo na Terra, nós vamos ver em algumas dessas fases da evolução humana a busca pelo sagrado, a busca pelo espiritual, que é uma questão que vai se moldando a realidades particulares de cada agrupamento, de cada organização, de cada cultura em determinadas regiões do planeta. E aí, essa forma como o homem vai desenvolvendo a sua busca pelo sagrado, ela parte desde as formas primitivas, né, bem rudimentares, até as formas mais organizadas que nós conhecemos mais tarde como religiões propriamente com ritos, com sacramentos. Então, se a gente começa a olhar esse processo evolutivo do homem pelo planeta, nós veremos que antes do Homo sapiens, ou seja, o homem sábio, a busca pelo transcendente, ela já estava no inconsciente dos hominídeos, né? O Homo sapiens, ele surge na África há cerca de... Não existe uma data aproximada quando a gente fala de pré-história, tá? Mas ali, mais ou menos ali, uns 300 mil anos antes da era cristã. E o que caracteriza o Homo sapiens é o quê? É a presença da autoconsciência, tá? Então, o que fica evidente em diversos estudos é a questão da busca pelo sagrado, ou seja, por uma força maior, antes da chegada do Homo sapiens no planeta, ok? E aí nós vamos nos deparar aí com uma série de situações, porque muitas dessas escolas espiritualistas que nós conhecemos, elas começam a trazer informações, elas trazem revelações que esse transcendente, no início, lá no período que antecede o Homo sapiens, esse transcendente, esse espiritual, esse sagrado, na verdade foi ele que buscou o contato com o homem. Ele buscou essa conexão primeiro. Então, o que acontece? Ao se fazer visíveis esses seres espirituais, o homem começa a venerá-los como divindades, né, como algo superior, ainda que de forma rudimentar e inconsciente, mas algo superior.
cabia, logicamente, ao discernimento mínimo que existia no desenvolvimento intelectual desses seres, a capacidade de compreender o homem e de entender o seu papel diante desses seres espirituais que se manifestavam para eles. Então, o slide que vocês estão vendo aí são os espíritos da natureza, que nós estudamos na Escola de Aprendizes do Evangelho, né? Uma das aulas se fala muito, e quem introduziu esse tema na doutrina espírita foi o comandante Edgar Armon, porque não se falava, isso era tido na conta de mitologia, embora o conceito de mitologia que os críticos faziam em relação aos elementais é aquela coisa que eu falei nas primeiras apresentações. A mitologia como uma mentira, como uma coisa que não era real. E, na verdade, a mitologia ela não é uma mentira, ela é uma forma fantasiosa de se trazer uma informação à capacidade intelectual do homem na sua época. Então, era o material que tinha para eles compreenderem essas relações. Então, o que acontece? Esses espíritos da natureza se manifestam, eles estão mais visíveis a esses homens primitivos, aos homens das cavernas. Então, no período em que o homem habitava cavernas, nós vamos ver ali as primeiras civilizações do chamado período neolítico. Quando a gente fala do neolítico, tem que vir à nossa mente a questão de mais ou menos ali entre 10 a 4 mil anos antes de Cristo. Que momento foi esse? Quem assistiu aquele desenho da Disney, acho que é da Disney, A Era do Gelo? A Era do Gelo, ele retrata justamente essa fase. É a fase em que o período glacial, né? As geleiras começam a secar e os homens começam as civilizações ali, os agrupamentos, né? Eles começam a viajar para outras localidades. Então é no Neolítico, entre 10 a 4 mil anos antes de Cristo, que nós vamos ver ali o quê? A revolução agrícola, o homem começa a entender que ele jogando aquelas sementes no chão, elas vão brotar e vão continuar trazendo o alimento para eles. É claro que para ele entender esse processo levou muito tempo. E a própria domesticação dos animais. Então, nesse período, a gente vai perceber também que as manifestações do mundo astral começam a possibilitar a esses homens uma espécie de sentimento de reverência por algo que está acima deles. Então, com o tempo, o que eles fazem? Os cultos começam a ser estabelecidos. E o contato mediúnico, ainda empírico, né, bastante primitivo, ele vai adquirindo mais clareza e o homem vai se envolvendo cada vez mais com esse mundo espiritual, ok? Então, vamos rememorar aí um pouco dessa trajetória para a gente entender o que a gente falou até aqui. Nós falamos um pouco sobre o período que antecede a vinda do Cristo na Terra, que é uma divisão em termos de período histórico, ok? Ou seja, que nós chamamos de antiguidade. Quando se fala, olha, antiguidade clássica, o período da antiguidade, estamos falando desse período que antecede a vinda de Jesus ao planeta, ok? E chegando ali por volta de 476 depois de Cristo, queda do Império Romano, falei que o Império Romano expandiu, o Império Romano a partir de 476 não progride mais nessas questões, e aí nós vamos ver o desenvolvimento mais tarde, principalmente a partir do século VII, o desenvolvimento do islamismo, que nasce ali com Maomé no século VII. Então vai se desenvolvendo o Islã, Maomé consegue politizar a religião, consegue expandir o seu processo imperialista, consegue expandir o seu processo de conquistas e começa a invadir outros territórios. E nós chegamos ali no ano de 1473, que é justamente o finalzinho da Idade Média, né? Ou seja, a partir do momento em que Roma não cresce mais, você vai ver o quê? A Roma ocidental não crescer mais, mas a Roma oriental, sediada ali em Bizâncio, atual Turquia,
nós vamos ver ainda o Império Romano naquela região, que é o conhecido Império Romano do Oriente, continuar expandindo o seu processo ali e preservando os conceitos religiosos cristãos. E aí, a partir de 1453, nós vamos ver quem? Os islâmicos invadirem a Turquia, conquistam a Turquia, bota todo mundo para correr da região, tá? Ou seja, pode ir embora daqui. O Império Islâmico vai crescendo cada vez mais. Na Idade Média, eles conquistaram uma boa parte da Europa e vão implantando o islamismo na região, toda a cultura islâmica na região, até nós chegarmos ali a 1789, que é um ano marcante para o Ocidente, que é o momento da Revolução Francesa. Então, nós fizemos um pouco desse apanhado nas aulas passadas, para a gente poder dar continuidade aqui no nosso material. Então, o mundo ocidental, com todo o desenvolvimento espiritual, ele foi conduzido por qual religião? Pelo cristianismo, dentro dos conceitos da Igreja Católica, ok? Então, nesse mundo ocidental, esse protagonismo todo da Igreja, ele representa um fator extremamente importante para a nossa cultura, tá? Então, uma das maiores rupturas que nós vamos encontrar nesse sentimento de religiosidade, nós vamos encontrar aí com a questão da própria politização do cristianismo com a Igreja Católica. Então, a igreja com essa postura política, centralizadora, ou seja, começa a investir de forma a conquistar esses territórios novamente, que haviam sido conquistados por Roma, mas começou a ter problema aí com as invasões bárbaras, né, dos povos que vinham do norte ali, da região da Alemanha. E aí nós vamos ver a igreja se associando às monarquias absolutistas. Quando se associa aquelas monarquias absolutistas que começam a mandar ali, expandir o processo territorial com a expansão marítima, que eles vêm aqui para a América, descobrem a América do Norte, a América Central, a América do Sul, a igreja vem junto. A igreja vem junto por quê? Porque ela precisava expandir o seu mercado da fé, tá? E aí nós vamos ver uma série de situações que não vão caber numa proposta religiosa, claro, dentro daquilo que nós entendemos como religião. Então, fazer uma análise da igreja durante a Idade Média, nós vamos ver ali Inquisição, cruzadas, catequização forçada dos povos ameríndios, tá? E o apoio ao processo de escravização africana em todo o território americano. Porque se a igreja, ao mesmo tempo, ela lutou através dos jesuítas para impedir a escravização dos povos indígenas, ela não fez nenhum esforço em relação ao processo de escravização africana, que não foi um processo criado pelos europeus, tá? O processo de escravização, gente, ele faz parte de todos os povos da humanidade. Africanos escravizavam africanos também, tá? Não, a gente não pode ter essa visão reducionista de que os portugueses chegaram na África e, através da força, eles escravizaram os africanos. A história não é bem essa. Veja bem, isso não significa que eles não têm a responsabilidade nesse processo, ok? Mesmo porque quando os portugueses chegam na África, eles eram em menor quantidade, 50, 60, que seja 500 ou 600 colonizadores portugueses, o Império Africano, algumas regiões da África, principalmente aquela região do Congo, já era um império. Os povos ali guerreavam entre si. E, gente, isso é da história humana. Os povos que conquistam outros povos, eles escravizam. Isso faz parte da cultura, infelizmente, de todos os povos. Então, isso é histórico. Obviamente que os portugueses se aproveitaram dessa situação e expandiram o mercado da escravização. Quanto a isso, é inegável, tá? Ou seja, eles apoiaram isso. Portanto, eles têm responsabilidade nesse processo também. Então, a mudança nesse quadro de hegemonia da igreja, ela vai começar na Renascença, entre
Renascença e Iluminismo, tá? Que a gente vai ver as liberdades individuais serem conquistadas. Ou seja, se antes nós tínhamos muita religião interferindo na vida do europeu, lembra que eu falei? A igreja era responsável pela sua vida econômica, filosófica, psicológica, espiritual, ou seja, eles mandavam em tudo, eles ocupavam todo o universo da vida. Então, se antes nós tínhamos a religião interferindo em todos os aspectos, após o renascimento cultural, que vai culminar, vai passar pelo iluminismo e chega lá no positivismo de Auguste Comte, que eu falei na apresentação passada, nós vamos ver uma sociedade europeia desenvolver um materialismo muito doentio. E o ateísmo começa a aplicar ali, a dar os seus primeiros passos em toda a comunidade científica. Se nós tínhamos antes muita religião, agora nós temos muita ciência. Ou seja, saímos de um polo e pulamos para o outro. Passamos longe do equilíbrio, né? E isso é um problema endêmico na Europa, até hoje. Tá? O europeu é avesso à religião. As comunidades religiosas na Europa são pequenas, elas são insignificantes do ponto de vista, basta ver o que está acontecendo com as igrejas dentro da Europa. Elas estão vazias. Elas estão vazias. Portanto, dando sequência aqui ao nosso estudo, na aula passada alguém me perguntou sobre o pensamento cartesiano. Então vamos dar uma pincelada nisso, porque o desenvolvimento do pensamento cartesiano, ele faz parte, ele influencia demais o desenvolvimento do pensamento religioso na Europa. Então, essa figura que os senhores estão vendo aí é o famoso René Descartes, ou René Descartes, como os franceses falam. Se escreve Descartes, né? Os meus alunos vêm falando, professor, esse René Descartes aqui, quem é? Não é René Descartes, é René Descartes. Foi um filósofo matemático da Era Moderna, portanto, estamos falando a partir de 1453, né? Ou seja, final da Idade Média, começa a Idade Moderna. E a área de atuação do René Descartes ela é muito ampla. Muita coisa do que nós temos hoje em ciência, nós devemos ao desenvolvimento do pensamento cartesiano, embora existam alguns contrapontos hoje. Mas o René Descartes dizia que o homem ele já trazia um conhecimento, né? Ou seja, o conhecimento do homem ele é inato. E aí ele propõe o quê? Um método dedutivo como ponto inicial de qualquer tipo de conhecimento. Então, quando você fala de método cartesiano, o método cartesiano possui 4 regras fundamentais dentro do conhecimento da racionalidade cartesiana, como nós falamos. O primeiro é a evidência. Ou seja, o conhecimento ele precisa ser claro e distinto. Ou seja, uma ideia deve ser clara e distinta quando nós conseguimos separá-la de outras ideias. Olha, isso aqui é isso aqui, aquilo ali é aquilo ali. Ponto final. Ou seja, você está diante de uma evidência. O segundo ponto é a análise. As dificuldades, elas devem ser divididas em partes para serem resolvidas de forma didática. O terceiro passo do método cartesiano. Depois que você divide a dificuldade em partes, você começa a buscar a solução pelo mais simples, pelo problema mais simples e não pelo mais difícil. E a quarta que é a enumeração, ou seja, você vai enumerar todos os pontos da sua pesquisa e vai começar um processo de revisão do que você pesquisou. Para quê? Para que você possa ver se não deixou passar nenhuma falha na sua pesquisa. Então, esse é o método cartesiano. Você tem diante de si uma evidência, você vai fazer a análise, ou seja, você vai dividir em partes, né? Você vai resolver os seus problemas por partes. Esse problema aqui, esse problema aqui, esse problema aqui. E depois, por ordem, você vai começar pelo mais fácil de ser resolvido. Olha só que interessante, como esse método influenciou muitas coisas. No nosso processo de reforma íntima, por exemplo, da Escola de Aprendiz do Evangelho, o comandante Edgar Armon sempre disse o seguinte: ao identificar os problemas, os seus defeitos, os seus vícios, comece pelos mais fáceis. Não é isso que a gente ouve? Isso é método cartesiano, tá? Ok? E
Existe um outro detalhe importante. Vocês querem ver um bom exemplo de um método cartesiano ser aplicado? Não sei se alguém aqui acompanha aquelas séries americanas, a gente aqui em casa adora aquelas séries CSI, tem CSI Miami, CSI isso, NCIS, essas séries de investigação científica da polícia forense, né, dessa parte aí de desvendar, né, toda a trama dos crimes que aconteceram, elas usam o método cartesiano. Lógico que eles resolvem os problemas em um único capítulo, né? E os problemas dessas polícias investigativas levam muitas vezes meses e anos para serem solucionados. Mas ali você vai encontrar o quê? A evidência, ok? Eles separam todas as evidências e aí eles começam a analisar as dificuldades que existem para análise dos casos. Né? Por quê? Isso é uma forma didática de você entender o problema. E aí eles vão começar por aqueles que estão ali à mostra. Isso aqui está fácil, vamos analisar. E depois que eles fazem isso, eles começam a fazer o quê? Vamos revisar. Porque aí eles não conseguem solucionar o crime, então aí geralmente o chefe lá do departamento chama todo mundo e fala, vamos começar tudo de novo. Ou seja, vai revisar tudo aquilo para ver se não deixou passar nada. E geralmente eles deixam passar. Gente, isso é método cartesiano. Esse método cartesiano foi muito utilizado em religião. Tá? Ele foi muito utilizado em religião. Então, o homem moderno, veja bem, homem moderno, século XV até o século XVIII, ele foi em busca das respostas sobre o sagrado, não de forma empírica, mas ele fez o quê? Ele começou a usar a sua bagagem cultural, a sua própria construção psicológica, e ele vai vencendo uma série de limites e acaba desenvolvendo regras para conceber espiritualidade. O Kardec utilizou muito isso, porque o positivismo abraça também o método cartesiano, ok? Então, o que acontece? É aí que nós começamos a encontrar as diferenças de desenvolvimento entre Oriente e Ocidente. Tudo bem até aqui? Tudo em paz. Vamos lá. O homem oriental, ele também passa por esse mesmo caminho para desenvolver a sua relação com a espiritualidade. Só que, veja bem, a forma como ele concebe espiritualidade é distinta. Nos orientais, a cultura do politeísmo é uma das marcas dessa relação que o homem oriental tem com a espiritualidade. E é engraçado porque, assim, não há questionamento moral ou ético em relação a isso. Nós do Ocidente temos esse tipo de questionamento. O ocidental, ele principalmente que desenvolveu o monoteísmo, por exemplo, uma das características do desenvolvimento do religioso ocidental é o quê? É o despotismo e o dogmatismo. É a imposição de diversas formas, né? E a criação de ideias que não podem ser comprovadas. E se não são comprovadas, não tem resposta para a problemática, para a questão, eles simplesmente colocam na conta de mistério de Deus. Ponto final e acabou. Isso é dogma. E começa a impor a religião, aquela religião, como a única e a verdadeira. Veja bem, gente, nós criticamos muitas vezes o Islã, mas nós esquecemos de nossa própria história, nós esquecemos de olhar a nossa história dentro do nosso quintal. Nós, ocidentais, também carregamos o desafio de nos abrir mais, não só a respeito, à aceitação, mas ao entendimento de que esse sagrado ele está em outras culturas, ele está em outras manifestações religiosas. Então não existe vida religiosa apenas na cultura judaico-cristã. E tem outra, que ultimamente, de uns anos para cá, se bem que hoje você encontra uma abertura muito maior, mas nós vivemos um período do movimento espírita que criou-se um dogma dentro do movimento. Fora do espiritismo, não há salvação. Fora de Kardec, não há salvação. Não que alguém tenha dito isso, não é isso. Mas a forma como se colocaram, a gente leva a isso. Gente, fora do espiritismo também existe espiritualidade. E o Kardec é claro em relação a isso.
Somos nós espíritas que criamos esse dogma que fora de Kardec não há salvação. Então, era muito comum, hoje não se ouve mais, pelo menos faz muito tempo que eu não ouço isso, de vez em quando aparecem uns malucos aí. Mas era muito comum as pessoas dizerem que o espiritismo era a religião do futuro. Gente, o espiritismo não é a religião do futuro. O espiritismo é o futuro, ele pode ser o futuro das religiões. Qual que é a diferença? A diferença está no campo das ideias. A diferença está, ou seja, nós poderemos e fazemos isso influenciando outras linhas de pensamento com as nossas ideias, com as ideias que foram desenvolvidas na doutrina espírita. Então você tem a existência de Deus, que todas as religiões aceitam. Você tem a imortalidade da alma, que todas as religiões aceitam. A evolução do espírito através da reencarnação, que aí não são todas as religiões que aceitam. E a comunicação com os desencarnados através da mediunidade, que também não são todas as religiões que aceitam. Então, sobre esses assuntos, poderemos ajudar e ajudar muito em outros segmentos religiosos, filosóficos. Por quê? Porque nós temos um material farto, temos material de sobra. Eu diria que o Kardec não cometeria esse equívoco, esse mesmo equívoco das outras religiões, em se colocar na condição de verdade única. É só olhar a codificação, é só ler a obra do Kardec. Em momento algum você vai ver um Kardec colocando que fora do espiritismo não há salvação. Aliás, o próprio Chico, em uma das obras do Bacelli, e eu já vi um áudio do Chico falando sobre isso, falando assim: eu me sentiria muito desconfortável em prosseguir na doutrina espírita se os espíritos me dissessem que fora de Kardec não há salvação. O Chico disse isso. Se o maior expoente do espiritismo que nós conhecemos depois do Kardec, não em detrimento aos outros, mas que nós conhecemos e vivenciamos ali, podemos ver o trabalho dele, né? Que foi o Chico, que disse um troço desse? Poxa vida, né? No mínimo a gente precisa parar e pensar, né? Então essa história de uma religião universal, desrespeitando a diversidade cultural do globo terrestre, complicado isso, né? A gente precisa procurar, tem uma obra, acho que ela está na outra estante, é uma obra do Leon Denis, tá? Se chama No Invisível, uma das obras mais extraordinárias que eu conheço de autores contemporâneos ali do Kardec, que foi o Leon Denis. Falei dele na aula passada, né? Da proximidade dele com o Kardec. Na verdade, se você olhar toda a obra do Leon Denis, não é à toa que os espíritos e muitos espíritas diziam que se caso Kardec falhasse na sua missão, ou por algum motivo não pudesse dar prosseguimento, o Leon Denis seria o cara que o substituiria com toda a maestria. Então, na obra No Invisível, nós vamos ler o seguinte, no capítulo 11, Aplicação Moral e Frutos do Espiritismo. Ideia de que aos poucos as religiões do mundo irão agregar os conceitos do Espiritismo. E que as religiões ficarão naturalmente tão parecidas que não se fará mais distinção entre uma e outra. Pouco importará qual religião se siga. Haverá uma harmonia mundial em relação a conceitos sobre vida e espiritualidade, todos unidos em concordância em prol do bem universal. Olha só que interessante, né? Todos unidos em concordância. Haverá uma harmonia. Você pode ver que na fala do Leon Denis, ele não diz que haverá uma única religião. Haverá uma harmonia em relação aos conceitos sobre vida. Por isso que é muito comum no nosso movimento espírita se interpretar esse trecho dessa obra, da fala do Leon Denis, afirmando que o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões, no campo das ideias. Então, o católico não vai se transformar em espírita, o budista não vai se transformar em espírita, o evangélico não vai se transformar em espírita. Eles vão continuar na religião deles, absorvendo conhecimentos de outras práticas que eles vão incorporando dentro do aspecto cultural de cada um. A gente precisa entender, como espíritas, que nós não somos a palmatória do mundo, gente, e nem a tábua de salvação.
Porque senão a gente cria um grave problema entre nós, porque assim, é como se nós fôssemos os melhores e os outros fossem os piores. Nós estamos aqui para ensinar as pessoas. Nós estamos aqui para compartilhar conhecimentos e experiências. Estar com a verdade não é ser dono da verdade. Estar com uma parcela da verdade não é ser o detentor exclusivo desse conhecimento. O governador do planeta é Jesus. E a doutrina de Jesus é o amor, é a fraternidade. Não é o espiritismo, não é o cristianismo em suas ramificações, não é o budismo. A doutrina de Jesus é a doutrina do amor e da fraternidade, que é onde os povos se encontram. Notem que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, nós vamos encontrar a seguinte definição: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar suas más tendências. Esse é o verdadeiro espírita. A gente não tem pessoas em outras religiões que estão nessa mesma busca? Então, eles são identificados por Jesus da mesma forma. Então, nós precisamos parar de construir as nossas relações ocidentais com outras denominações religiosas sob a forma do confronto. E nós precisamos partir para o encontro. Ir de encontro não é a mesma coisa de ir ao encontro. É muito comum essa expressão, né? Estamos de encontro ao seu pensamento. Se você está de encontro, você está em confronto. Então, ir de encontro não é a mesma coisa que ir ao encontro. Ok? Então, eu já expliquei, Renato, o que são rituais. Ok? Eu já falei sobre essa questão da ritualística. Você quer voltar um pouquinho? Sobre A questão do cartesiano, pensamento cartesiano? o que aconteceu aí? Não, foi colocada aqui uma questão pelo José Joaquim, que ele lembrou que a medicina também usa o método cartesiano. Sim, verdade. Verdade. Evidencia o caso clínico, analisa os sintomas e sinais da possível moléstia, separa as principais alternativas do diagnóstico e, por fim, começa a sua impressão diagnóstica pelo mais comum e depois para as mais raras. É isso aí. É isso aí. Okay. A questão é que, veja bem, aonde que eu quero chegar é que nem sempre o método cartesiano ele funciona na religião, tá? Em muitos aspectos ele funciona. O próprio Kardec ele teve que fazer uma adaptação ali do método cartesiano, dessa própria filosofia positivista, porque se ele fosse levar pelo ponto de vista do positivismo, ele nem pesquisaria espiritualidade. Mas ele pega as ferramentas do racionalismo, da ciência, e adapta essas ferramentas ao quê? À realidade que ele está vivenciando dentro das manifestações espirituais. Então, oi. Terminou? A Jacira também lembrou da maiêutica socrática. Da maiêutica socrática também parte dessa mesma premissa, ok? Então, vamos lá. Enquanto nós não entendermos que a nossa relação com a outra religião, com a religião do vizinho, não pode existir sob a forma de confronto, e sim de encontro, nós vamos viver em conflito o tempo todo com as pessoas de outros segmentos religiosos. Então, nós ocidentais, nós comunicamos nossas ideias e intenções religiosas de forma agressiva e geralmente a gente busca diminuir o quê? Os outros, as outras manifestações culturais. É só olhar as diversas manifestações que muitas vezes ocorrem quando alguns segmentos do ramo do protestantismo vão falar, quando eles vão se referir às religiões de matrizes africanas. Né? E isso já ganhou até processo. Né? A TV Record teve que ceder em alguns pontos uma vez, inclusive abrir até o espaço para que essas religiões de matrizes africanas pudessem dar a resposta na própria programação da TV Record. Você vê a que ponto chegamos, né? Ou seja, as pessoas têm que ficar brigando, buscando dentro da legislação do país o seu direito
a manifestar sua religiosidade sem que ninguém venha te agredir, sendo que isso já faz parte da Constituição desde a nossa primeira Constituição, que foi feita por Dom Pedro I. É complicado isso, hein? Né? Então, vamos olhar, por exemplo, essa questão desses confrontos, o que está acontecendo no Brasil e no mundo ocidental por causa de política, por causa de ideologias. As pessoas estão indo para o confronto o tempo todo. Então, nós vamos ver representantes religiosos, e aqui vocês me perdoem o desabafo, coordenadores de grupos religiosos que têm em mãos o evangelho, que carregam a responsabilidade de propagar o evangelho, alimentando separações entre as pessoas. Me choca ver pessoas com grandes responsabilidades subindo em palanque político e chamando esse ou aquele candidato ou autoridade pública com adjetivos tenebrosos. O papel da religião não é esse. Não estou dizendo que nós não temos que ter como cidadão opinião política, porque cidadania é isso. Agora, veja bem, a partir do momento que você assume um papel, um projeto espiritual, peraí, espiritualidade não segrega, espiritualidade une. Então veja que o ranço da religião por imposição das ideias, por imposição de uma série de situações, ainda são muito fortes. A ponto de muitas vezes nós ouvirmos assim, eu sou democrático desde que sigam as minhas ideias. Ouvi isso de uma liderança religiosa. É de se lamentar um negócio desse. Então nós não estamos tão longe dessas realidades que eram muito comuns há um século atrás. Nós ainda vivenciamos isso. Muito forte. E dentro do nosso movimento espírita, isso é muito forte também. Já existem divisões dentro do nosso movimento, espíritas progressistas, espíritos à esquerda, espíritas à direita. Eu tenho muitas restrições em relação a esse tipo de comportamento. Porque se você olhar o próprio papel do Kardec, o trabalho que o Kardec elaborou, desconstrói tudo isso. Ok? Bom, a busca do sagrado, seja ela qual for, ela vai acontecer de duas formas. De baixo para cima e de cima para baixo. Ponto. Só para a gente ter uma ideia, né? Didaticamente falando. Então nós vamos ver homens, a humanidade, acusando a presença de espíritos ao seu lado das mais diversas formas, ok? Então nós vamos ver através do sonho, da vidência, da audição, da intuição. Então, nós vamos ver diversos tipos de manifestações do sagrado. Para cada uma dessas situações, teremos várias maneiras de lidar com elas. De acordo com o quê? Com o credo do indivíduo, né? De acordo com a religião que ele professa. Então, um católico que é médium vidente, por exemplo, ele vai relatar o quê? A presença de um santo, da sua devoção, de Nossa Senhora, por exemplo. Né? Por quê? Porque é o que está no arquivo mental fomentado pela sua cultura. Um protestante médium, ele poderá relatar o quê? Uma experiência com Deus. É muito comum a gente ouvir isso dos protestantes. Deus falou comigo, Deus me mostrou, Deus isso, Deus aquilo. É uma forma. É uma forma de você manter, de você trabalhar esse lado do contato mediúnico sem saber que é mediúnico, né? Porque para eles a mediunidade não existe. Então, por aí a gente vai ver uma série de experiências. Então, para esse tipo de vivência, a religião ela poderá ser um excelente condutor, disciplinador e preparador para a vida do indivíduo. Por isso que religião é uma coisa que se oferece para a criança, para o indivíduo desde pequeno. Evangélico diz que é revelação, isso. Nós também dizemos que é uma revelação. O Espiritismo é uma revelação. É que a forma de entender, ela é diferenciada, né? A forma de entender, ela é diferenciada. Então, nós vamos ver que essas religiões,
A gente não pode, na verdade, entender uma religião como uma fábrica de sensitivo e uma fábrica de médium. Eu fiz uma pequena abordagem sobre isso em apresentação passada. Religião nenhuma, gente, garante ao adepto que ele tenha qualquer tipo de experiência transcendental. Isso vai depender de diversos fatores. O espaço religioso, ele funciona como um ambiente preparado, com toda a sua doutrina e prática, que vai possibilitar a experiência com o sagrado. Possibilita, mas não garante. Muitas vezes, isso até parece um contrassenso. Ou seja, uma pessoa vai em busca do espaço sagrado para viver uma experiência com o sagrado e não consegue. Por quê? Porque uma pessoa, gente, ela pode estar dentro de um ambiente religioso e não vai viver o que se prega ali. Ela não mergulha a fundo na doutrina. Ela entra para a religião, mas a religião não entra nela. E, aliás, essa é uma contradição típica do ser humano. Não é novidade isso. Ficar na superfície de um determinado tipo de conhecimento, de uma prática, é uma forma de comodismo muito característico das sociedades ocidentais. Essa é uma característica ocidental. Então, quando a gente fala de religião, a busca, ela muitas vezes parece um processo mágico. Sabe, eu vou entrar e vai acontecer. E isso entra em conflito com o pensamento racional cartesiano, de racionalizar tudo. Por quê? Porque há experiências que estão acima da racionalização cartesiana. Por quê? Porque elas são emocionais, porque elas trabalham no psicológico. Elas não são irracionais, elas são suprarracionais. É nessa hora que o método cartesiano não funciona. Você se entrega para viver a experiência. Por isso que é muito difícil, às vezes, as pessoas relatarem o que elas viram ou o que elas sentiram. Por quê? Porque isso é o inefável. Não existem palavras para explicar, para mostrar para as pessoas do que se trata. É muito engraçado você ver, por exemplo, alguns médiuns videntes relatando cores no mundo espiritual. Há cores que eles falam assim, olha, gente, é um azul marinho, mas não é igual ao daqui. Eu não sei como te explicar como que é esse azul. Olha, eu vi uma flor, mas não é igual às flores que tem aqui, mas eu não consigo explicar por quê. Porque está além da sua capacidade cognitiva, está além da sua capacidade racional, daquilo que ele tem no seu arquivo mental, do que seja uma flor. Por isso, a construção da experiência religiosa em determinado momento da vida da pessoa, ela não é mais racional, ela é afetiva. E aí o positivismo de Augusto Comte não tem competência suficiente para encobrir esses fenômenos espirituais. Porque o que eles tentaram com o positivismo foi o quê? Olha, a humanidade já venceu essa fase, não existe nada disso, isso é infância. É período mágico, acabou. Eles não conseguiram suprimir isso. Por quê? Porque o transcendente, ele se manifesta de cima para baixo. O Chico falava, né? O telefone toca de lá para cá. Claro que a gente aprendeu a fazer o telefone tocar daqui para lá, mas isso a gente aprendeu de forma racional com Kardec. Então, esse materialismo ideológico dos positivistas não tem argumentos para coibir esse tipo de experiência. Intelectuais de maior sensibilidade, de visão mais ampla, né? Mesmo bebendo de fonte do positivismo, como o caso do Kardec, não seguiram as mesmas premissas de negar fenômenos espirituais. Eles entraram naquilo que a ciência precisa fazer, ela tem que ser neutra. Se você já entrar querendo um resultado, você não observa. Então, a capacidade de observação, a sensibilidade vai garantir o quê? Uma experiência espiritual de maior impacto. E aí nós vamos ver na Europa surgir um grupo de esoteristas que buscaram beber dessas fontes orientais, né, da experiência iniciática espiritual, e esse contato que eles tiveram no Oriente
fez com que eles, na Europa, abrissem escolas esotéricas pela Europa, com o intuito de justamente salvaguardar esses conhecimentos das tradições espirituais do Oriente. O que acontece é que os países ocidentais começaram um processo de invasão aos países orientais. Então você tem Inglaterra invadindo China, Inglaterra invadindo Índia, né? Inglaterra, a própria China depois passa por esse processo e invade o Tibete, né? E na China a religião é um negócio extremamente difícil. Então, a própria doutrina espírita, que é iniciada por Kardec, e desculpem a minha afirmação, porque essa afirmação vai de encontro ao que muitos espíritas afirmam, tá? Mas eu não consigo ver Allan Kardec apenas como um escriba, como um secretário, um datilógrafo dos espíritos, na elaboração da doutrina espírita. O Kardec, ele foi o espírito encarnado que se propôs a ser o mensageiro e o colaborador fiel de uma coisa que tinha sido combinado antes dele reencarnar. Ou seja, no plano espiritual, Jesus reúne uma pleiade de espíritos compromissados com o evangelho e eles acordam algumas coisas ali e um foi escolhido. Ó, fulano, você desce e vai ser o nosso braço lá embaixo, beleza? Beleza. Então nós vamos ver, se você faz o estudo da codificação, nós vamos nos deparar com vários questionamentos e posicionamentos do Kardec, inclusive discordando de alguns pontos de vista dos espíritos. Ele discorda de Erasto, que foi um dos orientadores do Livro dos Médiuns. Ele deixa bem clara a sua opinião. Busquem no Livro dos Médiuns um dos menores capítulos que tem, que é o Mediunidade nos Animais. Agora me falhou, agora não vou me lembrar. Mediunidade nos Animais. Se vocês lerem esse capítulo, é muito interessante os espíritos argumentando com o Kardec sobre essa questão da mediunidade nos animais, e o Kardec não fica satisfeito de jeito nenhum. E no final do capítulo ele escreve: não estou convencido do que vocês me disseram. Gente, um mero escriba vai fazer isso? Isso mostra o nível de autoridade que esse homem tinha na elaboração da codificação. O que acontece é que o racionalismo propagado pelos os iluministas vai ajudar bastante a preparar mentes mais sensíveis para que o tema espiritualidade não virasse dogma. Então a questão é que a pesquisa de laboratório ela acabou sendo a única via para referendar verdades, para se provar algo. E nem tudo em ciência é provado. Ciência vive muito mais de teorias do que de comprovações. Ok? Tudo bem aí, Mazé? Apenas uma colaboração da Jacira. Ela lembrou que o Kardec foi um sacerdote druida, né? E fez parte das alianças do Cristo planetário. Exatamente. Outra coisa aqui que foi colocado foi uma lembrança da Iris, até ela falou da questão da mediunidade das pessoas, né, na igreja, eu não vou lembrar, aqui ela não destacou a Assembleia de Deus, né? Sim. Então, só contando nos relatos que as pessoas falam, é uma coisa, mas depois na intimidade ela se reconhece que na verdade foi outra, né, mas é a questão da mediunidade se manifestando, né? Na igreja protestante são os dons, né? Dons do Espírito Santo, revelação, né? De Deus. Aqui a Iris contou assim, deixa eu ler para você, que daí talvez fique melhor. Uma pessoa da Assembleia de Deus me disse que num sonho Deus revelou que ela conseguiria comprar a casa onde mora. Com mais intimidade, ela disse que viu a mãe dela nesse sonho, mas não fala isso para todos, pois sentiu que era uma revelação de Deus. É isso mesmo. Eles falam muito eles trabalham com o conceito de dons do Espírito Santo. Eles não trabalham com o conceito de mediunidade. É a mesma coisa. Isso. É a mesma coisa. Só que na linguagem deles é diferente. Não é o espírito dos mortos, né? Daqueles que se foram. E sim Deus atuando na vida das pessoas. Okay. Bom, vamos lá. De forma geral, as propostas espirituais que foram trazidas do Oriente para o Ocidente, em sua maioria, são iniciativas de homens
E o procedimento para a aceitação dos novos adeptos também aconteceu pela via iniciática, tá? Ou seja, não era para todo mundo. O filtro social oriental também funcionou nos núcleos esotéricos ocidentais. A escola era para poucos. Só que algumas mulheres se destacaram nessa conversa toda. Elas se sobressaíram e muito nessa jornada espiritual. E uma delas é a ucraniana Helena Petrovna Blavatsky, né, mais conhecida como Madame Blavatsky, que é considerada a mãe do esoterismo moderno. Ela fundou a Sociedade Teosófica em 1875. A teosofia, ela é uma doutrina espiritualista, ela tem um caráter esotérico, místico e iniciático, tá? É a característica da teosofia. Theos vem de Deus e Sofia se está relacionado aí à sabedoria, ou seja, a sabedoria de Deus, a sabedoria divina. Então, se nós olharmos o espiritualismo que vai se desenvolver no século XX, esse espiritualismo, esse esoterismo, ele deve muito a Blavatsky. Só que eu não vou me estender sobre a pesquisa dela aqui, porque nós não temos tempo para isso. A única coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte: se por um acaso vocês forem pesquisar a vida dela, tomem cuidado com algumas informações enviesadas e difamatórias. Ela foi muito criticada no passado, tá? Foi chamada de charlatã, uma série de coisas, porque eles diziam que ela nunca tinha... Ela afirmava que tinha ido ao Tibete, teve contato com os lamas tibetanos, ok? E ali eles teriam transmitido a ela uma série de preceitos, mais de 400, 500 preceitos eles passaram para ela, só que ela não podia trazer esse material, ela não podia copiar, ela tinha que memorizar isso. Ela conseguiu memorizar 30 e alguma coisa desses preceitos, quando voltou de lá. Tá? Então, foi o que ela conseguiu. Então, é óbvio, ela era uma figura, ela era uma personalidade difícil porque ela tinha um temperamento difícil, ela era muito austera. Mas veja bem, gente, se ela não tivesse tido essa personalidade, como a gente vê nas biografias dela, ela não conseguiria fazer o que ela fez, não. Vivendo no mundo machista, veja bem, ela viveu no século XIX, ela está ali na segunda metade do século XIX, já partindo para o final, tá? Na Rússia, e depois na Europa e depois nos Estados Unidos. Culturas extremamente machistas, em condições difíceis mesmo, porque ela tinha uma saúde precaríssima, mas foi uma médium de extraordinária capacidade e ela não dava moleza mesmo para quem estava com ela. Ela pegava mesmo e falava, vamos fazer. E muitas vezes ela era extremamente radical. Então, quando se fala do esoterismo na Europa, precisamos ter em mente o antes e o depois de Madame Blavatsky. Tá? É óbvio que quando a gente faz uma análise o Armon faz uma análise da teosofia de forma sucinta no livro Mediunidade, porque embora ela tenha sido médium e tenha trazido mensagens de seres espirituais, ela não acreditava na mediunidade. Mas precisa estudar melhor para ver, mas ela traz conceitos de espiritualidade extremamente importantes de serem analisados, ok? A Andréia Tenório, Edelso, lembra que a Lúcia Helena Galvão também fala muito dela. Exatamente. Bom, vamos lá. Entrando aí já novamente no nosso quintal ocidental, nós falamos em aulas anteriores que nós somos herdeiros da cultura greco-romana, né? Então eu queria nesse momento chamar a atenção ali para alguns fatos que antecedem e até ajudaram o desenvolvimento da cultura greco-romana na nossa vida. Roma, antes da sua consolidação como Estado, portanto, antes de 500 a.C., ok? Teve a influência de um povo que veio da região da Toscana. A região da Toscana é ali a parte central da Península Itálica, tá? Esses povos eram conhecidos como etruscos. A imagem que vocês estão vendo aqui é de um sarcófago, tá? Isso aqui é um sarcófago. Não é egípcio, é etrusco. Ok? Eles valorizavam muito essa relação com a morte. Então, acredita-se que eles estavam ali naquela região da Toscana, né, em Florença, por volta ali de 1200 ou 700 anos antes de Cristo, eles se desenvolveram nessa região.
A religiosidade dos etruscos era muito interessante, porque eles davam muita importância aos fenômenos espirituais. Vamos destacar entre eles os ritos funerários, o sarcófago que vocês estão vendo aí. Por que isso? Porque eles acreditavam na vida após a morte. Aliás, eles acreditavam na vida após a morte e a própria comunicação com os mortos e previsão do futuro. Olha só, mediunidade estava em funcionamento entre os etruscos. Esses povos influenciaram muito o desenvolvimento de Roma. E também é provável, esse conhecimento que eles trazem de espiritualidade, é muito provável que eles sofreram influência de povos orientais. Isso é muito comum nessa época. Tá? Então, o fato é que eles mantinham esse contato com o mundo espiritual dentro da sua cultura, né? E o que nos chama a atenção é a forma que eles encontraram para justamente diminuir a distância que separa o homem dos seus ancestrais, né? Ou seja, é a mediunidade, gente. O que separa o homem dos seus ancestrais, daqueles que já partiram, é a mediunidade. Esse espaço temporal ele pode ser preenchido com a mediunidade, com o contato. E olha, nós estamos falando de uma cultura na Europa, na Itália, mais de 500 anos antes de Cristo. Então veja bem, será que isso também, além dessa questão dos druidas, né? Mas será que isso também não funcionou como um laboratório para os fenômenos que depois iriam ocorrer mais tarde ali, uma parte na América, uma parte na Europa, e serviu de material para o Kardec desenvolver o quê? Uma proposta de espiritualização, ou seja, os fenômenos mediúnicos. É muito interessante nós verificarmos a metodologia adivinhatória que os etruscos desenvolveram. Então a gente vai ver, eles chamavam de, a previsão do futuro, chamava de auruspicínia. Ou seja, a auruspicínia era uma forma de prever o futuro observando vísceras de animais. Então pegavam um animal morto ou matavam alguma ave, alguma coisa, abria e através das vísceras desses animais eles faziam a previsão para o futuro. E nós vamos ver também a chamada oniromancia, que é a adivinhação através do sonho. Vejam que se repetem as formas em diversas culturas. Eles tinham a ornitomancia. Eles soltavam uma ave e pelo tipo do voo que a ave fazia, eles faziam previsão de futuro. E a necromancia. O que é a necromancia? A necromancia é o contato com os espíritos mortos. Então veja que a mediunidade nesses povos era muito atuante. Como eles estavam inseridos já na cultura romana, eles foram influenciando o desenvolvimento de Roma, inclusive sendo os 3 primeiros imperadores romanos eram etruscos. É que depois o romano botou eles para correr. Mas eles influenciaram a parte da tecnologia de Roma, fabricação de cimento, que foi muito desenvolvida pelos romanos, tem influência dos etruscos. O que acontece é que o lado político e prático e extremamente utilitarista do romano foi conduzindo os etruscos ao declínio. E mais tarde eles foram absorvidos aí por essa prepotência romana toda, né? Só que nesse momento a gente pode verificar 2 povos interessantes que sofreram essa influência. Então, gregos e romanos, ok? Eles tratavam fenômenos espirituais de forma diferente. Os gregos, ou os helenos, como eram conhecidos, tá? Quem chamava os gregos de gregos eram os romanos. Os gregos não se tratavam por gregos, eles se chamavam de helenos, porque ali na época se chamava Hélade. Eles tiveram os etruscos e não João Bidu, exatamente. Então, o que acontece? A gente vai ver os gregos tendo visões diferentes nessa questão da predição, né, da previsão para o futuro. Os gregos eram mais especulativos nessa área. E os romanos, eles tomavam decisões práticas em relação a esse assunto. Ou seja, para o romano, a previsão do futuro só tinha uma função para eles: saberem o que ia acontecer e fazer o que precisava ser feito para mudar ou não mudar aquele destino. Então, os romanos, eles se interessaram pela
previsão do futuro, mas utilizando essa mediunidade, utilizando essa capacidade para os seus interesses políticos, para os seus interesses de conquista. Notem que é muito interessante nós vermos, por isso que a gente fala que os romanos, eles reencarnam todos depois nos Estados Unidos, né? O próprio símbolo norte-americano é a águia romana, e eles trazem as características dos romanos, muitas. Os romanos tratavam a mediunidade de forma prática, os norte-americanos também fazem isso. É dessa forma que eles tratam a mediunidade. Tem que ter uma função prática na minha vida, me ajudar, se não me ajuda não serve de nada. Por isso que é muito comum aqueles espetáculos mediúnicos nos Estados Unidos, os chamados médiuns de plataforma, né? Ou seja, eles fazem shows, espetáculos. Tem muita fraude, né? Mas também tem muita coisa que é interessante de se estudar. Então, só que o que acontece? Os romanos, quando se interessavam pela predição, eles passaram a não ter mais o apoio do Senado romano. Por quê? Porque os governos romanos, eles tinham que ter o controle de todas as práticas que aconteciam nos seus territórios. E se eles não controlassem o fenômeno da predição, eles teriam problemas mais para frente. Por isso que passou a ser proibido em Roma, e aí a previsão do futuro passou a ser uma atividade apenas exercida dentro desse território ou dentro das instituições que eram controladas pelo Estado. Eles tinham que ter controle. Então era muito comum a gente ver imperadores romanos, consultarem astrólogos, adivinhos, harúspices, né? Porque eles herdam dos etruscos, e todo tipo de pessoa que tinha ali algum tipo de faculdade adivinhatória. Quando eles descobriam alguém, essa pessoa ficava sob o domínio do governo. Ou seja, passavam a ser controladas, porque era uma forma deles saberem que aquilo seria exclusividade do governo e a população não teria acesso. É claro que eles não tinham esse controle todo e as coisas acabavam acontecendo. Ok? Então, uma olhadinha na história do Império Romano, nós vamos perceber que ele foi um laboratório de experimentos esotéricos. Então a gente vai ver a fusão de vários elementos esotéricos das mais variadas procedências dentro dos territórios ocupados pelos romanos. Então você vai ver uma série de manifestações religiosas. Para o romano, tanto faz, eles respeitavam, eles conviviam de forma muito tranquila com esse politeísmo, tá? Essas manifestações esotéricas, eles conviviam muito bem, só que esse quadro passa a mudar a partir do ano de 313 depois de Cristo. Por quê? Nós temos ali o famoso imperador Constantino, falo muito isso, né? Do imperador Constantino, que percebendo a força que os cristãos tinham, ele dizia que teve um sonho e que Jesus apareceu no sonho para ele. Uns falam sonho, uns falam visão. A pessoa que faz a biografia dele, que inclusive era companheiro dele, vivia com ele, ele fala que o imperador Constantino teve um sonho, uma visão. Nós estamos falando de uma época que Roma já estava em processo de decadência territorial. E aí ele teve um sonho de que Jesus aparecia e disse que ele tinha que pintar no escudo dos soldados a cruz. E com aquele símbolo ele ganharia a guerra. Ele mandou os soldados fazerem isso e de fato ele ganhou a batalha. Então, por isso que alguns falam, então ele se tornou cristão. Eu não acredito. Mesmo porque o próprio comportamento dele depois de cristão, ele não tinha nada, tá? Ele não tinha absolutamente nada. A sua mãe era cristã, aderiu ao cristianismo. Eu tenho grandes dúvidas. Então, o que acontece? Até o ano de 313, os cristãos eram perseguidos. Eles se encontravam aonde? Nas catacumbas, nos cemitérios. Mais tarde, com o Constantino, o que ele faz? Libera todo mundo, a partir de agora o culto cristão está livre em Roma, não serão mais perseguidos. Aconteceu ainda algumas perseguições depois, só que em 384, o imperador Teodósio teve a grande sacada de fazer o quê? Percebendo a força que o cristianismo tinha, ele passa a elevar o cristianismo à religião oficial do Estado. Exatamente. O livro A Esquina de Pedra tem vocês vão encontrar essa história. Exatamente. Esse livro aí é das antigas, hein?
Então, o cristianismo passa a ser o quê? Religião oficial do Império Romano. Aí acontece um fenômeno muito curioso. O cristianismo de religião perseguida passa a ser a religião perseguidora. Os outros cultos estavam proibidos em Roma. Por quê? Porque isso representava unidade política. Coisa que quem entendeu muito bem foi Maomé. Só que a expansão do Maomé foi muito mais inteligente por alfabetizar as crianças no Alcorão. E o cristianismo demorou muito, né? Só com Martinho Lutero que a gente vai ver a Bíblia começar a ser traduzida para outros vernáculos. Ok? Então, o cristianismo passa a ser a única religião válida em todo o território romano, mas não é porque os imperadores romanos acreditavam na sua proposta, não, gente. Era justamente porque eles tinham uma força de controle sobre os territórios muito grande, que era a religião. Ok? Continuemos? Podemos continuar, sim, Deus, não tem nenhuma outra. Vamos falar um pouquinho agora sobre o tema Oriente e Ocidente, as suas diferenças, né? Alguns historiadores, principalmente os historiadores do século XIX, quando vão retratar as questões orientais, você percebe na literatura um ar de desdém e de desprezo, né? O Oriente sempre esteve em processo de expansão, tá? E aí, pela história, quando a gente analisa a história do desenvolvimento dos povos do Oriente, nós vamos ver que o Oriente as nações orientais são nações muito fortes. A questão, gente, é que existem diferenças em tudo, muitas coisas dos povos orientais para os povos ocidentais. Porém, quando a gente fala de os povos de tal origem, de tal etnia são diferentes, diferença não determina a qualidade. Diferença determina apenas diferença. Eles são diferentes. Então, o que de fato nos preocupa quando estamos estudando essas diferenças são algumas comparações de alguns autores. Então, ocidentais sempre julgam as experiências dos outros povos, né, principalmente os povos do outro hemisfério, com olhos ocidentais. E isso é um equívoco. Para você poder entender o pensamento de um autor, se aproximar ao máximo da sua linha de pensamento, nós temos de empreender ali um esforço para pensar como ele. Para penetrar no pensamento dele. Você só entende Platão, gente. Não sei se aqui alguém leu, já deve ter lido alguma coisa de Platão. Um dos melhores livros, um dos livros mais completos que eu diria do Platão é A República, que trata de tudo que é tipo de assunto. Você tem que pensar como Platão. Só que aí, para você pensar como Platão, você tem que entrar no contexto da época, na cultura da época, no momento em que ele estava vivenciando, qual era o seu objetivo, para a gente poder se acercar do pensamento. Notem que isso é tão verdade que isso serve até para obsessão. Como é que os espíritos obsediam uma pessoa? Primeiro, eles se acercam da pessoa. Vão entender a sua linha de pensamento, entender o que ele sente, entender as suas fraquezas para começar a atuar. Esse é o bom obsessor, se é que existe bom obsessor, né? Então, veja bem, para você entender uma pessoa, para você entender um autor, você tem que se acercar do seu pensamento. Você tem que penetrar dentro dele. Para eu entender a natureza, eu tenho que deixar a natureza habitar dentro de mim. Então, para eu entender a religião do outro, eu tenho que deixar essa religião habitar dentro de mim, para eu sentir. Agora, se você não vivenciou essa cultura, ou no mínimo, se você não se acercou do pensamento dessa cultura, como é que você vai dar a sua opinião? Então, um pouco de boa vontade, esforço e direcionamento correto, quando a gente vai estudar outras culturas, nos dá aí uma margem muito boa de avanço e de entendimento para poder sentir mais essas questões. Nossa herança é a da cultura greco-romana. E isso vai se refletir em nossa expressão de religiosidade judaico-cristã. Agora, olha só que interessante. Os gregos não viam com bons olhos os asiáticos. E nós sabemos o que os romanos fizeram com os judeus, né?
Daí a gente perceber qual era a noção que esses povos tinham daquilo que era diferente. Aliás, o próprio termo bárbaro para os povos que não eram gregos ou romanos é um termo pejorativo, desdenhando de quem não era dessas localidades. Se fulano não é grego, é bárbaro. É territorialíssimo isso, sabe? Ah, se fulano pertence a tal região, ele é inferior. Agora tem um detalhe. Não pensem que parte dos judeus também não se viam como o centro do universo, tá? A religião era um argumento muito forte para os judeus, porque eles se consideravam o povo eleito de Deus, com o destino de promover o que? A doutrinação dos outros povos. Tá lá, tá no texto deles, tá na Bíblia. E os próprios posicionamentos de determinados grupos muçulmanos, por exemplo, que os outros que não pensam como eles são infiéis. Então, gente, não tem santo nessa história, ok? Cuidado com essas propagandas, cuidado com essas narrativas de querer demonizar demais o Ocidente e colocar ali um posicionamento santificado de outras religiões. Os judeus não conquistaram o mundo, os judeus daquela época, quando abraçaram a Torá, os livros de Moisés, eles só não conquistaram o mundo porque não tinha aparato militar para isso, gente. Isso é um fato, isso é histórico. Porque os muçulmanos têm aparato militar. Olha o estrago que eles estão fazendo. Então não existe santo nessa história. Existem situações e situações que são vivenciadas em ambos os hemisférios. Ok? Muito bem. Prosseguindo aqui, já partimos para o finalmente, as nossas finalizações. Na verdade, quando você fala de hinduísmo, não existe uma religião chamada hinduísmo. Ah, fulano é hinduísta. Hinduísmo, na verdade, ele vai definir uma série de propostas religiosas que existem no subcontinente indiano. Esse termo hinduísmo ele foi cunhado pelos europeus para definir o quê? Os povos que viviam às margens do rio Indo, na Índia. Os ingleses deram essa alcunha aos indianos. São os povos que viviam às margens do rio Indo. São os hindus. Daí vem o termo hinduísmo. Mas não existe o hinduísmo como religião. Mesmo porque a religião que predomina na Índia é o brahmanismo. Ok? Nós vamos ver uma cultura que vai se desenvolvendo no subcontinente indiano com aproximadamente aí 300 e tantos milhões de divindades. Mas veja bem, a Índia não é só isso, né? Você tem uma Índia bramânica, né? Você tem uma Índia islâmica, que é a segunda maior religião da Índia. Você tem uma Índia cristã, que é bem pequena. Você tem uma Índia budista. Você tem uma Índia jainista. Você tem diversos segmentos religiosos dentro do subcontinente indiano. Cada um dentro da sua peculiaridade, com o seu corpo doutrinário específico. O que acontece é que as religiões da Índia, elas não procuravam, pelo menos até o final do século XIX, elas não procuravam explicações sobre a origem da vida, como nós fazemos. Eles buscam entender qual o papel do homem na criação. Isso vai remeter o indiano a quê? A questionamentos filosóficos. Embora a filosofia indiana ela tem todo um quê religioso. Você não pode fazer uma comparação entre filosofia indiana e filosofia grega, por exemplo. Tá? Ambas buscam quase que a mesma coisa. Quase que a mesma coisa. Tá? Por isso nós veremos a filosofia indiana encontrando respostas na relação que o karma estabelece na vida humana. Ou seja, o indiano, o hinduísta, né, se é que a gente pode falar isso, ele coloca o homem como autor do seu próprio destino. E não o destino mais como manipulado por seres divinos ou semideuses. O destino do homem está nas mãos dos homens e não dos deuses ou das divindades. Gente, essa é a ideia do livre-arbítrio.
que foi propagada pelo Espiritismo. Aqui no Brasil, esse conceito ele se resume na frase: o plantio é livre e a colheita é obrigatória. A obra O Livre-Arbítrio, do comandante Edgar Armond, ela vai falar muito sobre essa questão. E o Armond explica de forma muito interessante, que ele diz assim nessa obra, né? Nós somos livres para escolher qualquer coisa, né? Dentro de salvo determinadas limitações, né? Então nós temos a liberdade de escolher. Só que ou seja, isso é o livre-arbítrio. A partir do momento em que você escolhe alguma coisa, escolheu, o livre-arbítrio não está mais tomando a direção da sua escolha. A gente entra na lei de causa e efeito. Depois do ato cometido livremente, por livre escolha, o que vai funcionar é a lei de causa e efeito. Somos livres para escolher o caminho, mas não para colher os frutos dessa escolha. Não adianta plantar melancia e falar, mas eu não quero colher melancia, eu quero colher laranja. É isso que os indianos nos ensinaram. Ora, se você praticou tal ato, você vai colher os frutos de tal ato. Não pode ser diferente. Isso é a justiça, né? Aquilo que a gente chama de justiça divina. Reencarnação e uma série de outras coisas, né? Deus. Oi. Mas o Armond também fala nesse mesmo livro da questão do livre-arbítrio, né? Que ele é do tamanho de um corredor. É verdade. É verdade. Né? O espaço que a gente tem para decidir as coisas, eu entendi desta forma, é limitado, né? Igual um corredor, você só tem aquele diâmetro, você olha um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho para os lados, só. O livre-arbítrio é o seguinte, o plano espiritual põe a gente numa caixa e fala assim, ó, nesse espaço todo vocês fazem o que vocês quiserem. É isso que o Armond está falando, né? Então eles colocam a gente, lógico, eles não podem dar ferramentas para a gente de destruição humana, né? Ou seja, ó, vamos dizimar o planeta. Todas as vezes que o homem esteve próximo disso, a interferência divina foi rapidinho, né? O plano espiritual veio e tomou conta. Por quê? Porque nós não temos esse direito, o nosso livre-arbítrio. Aliás, gente, livre-arbítrio só funciona em mundo de provas e expiações. Em mundo de regeneração. O que é o livre-arbítrio? É você poder escolher entre o bem e o mal, fazer a coisa errada ou certa. Ponto. A partir do momento em que você chega num determinado nível de evolução espiritual, você não tem mais livre-arbítrio, você tem uma única escolha, que é o bem. Você não vai escolher entre o bem e o mal. Ou seja, você chegou num ponto em que você e o Pai, eu e o Pai somos um. Na linguagem cristã, eu e o Pai somos um. Ou seja, não há possibilidade de retrocesso, você não faz mais o mal. Então, o livre-arbítrio serve para mundos inferiores. Olha, dentro dessa caixinha aí, desse território aí, você faz o que você quiser. Mas vai colher também, né? Não pensa que a coisa vai funcionar de outra forma, ok? Bom. Só um pouquinho. A Sônia Patrocínio pediu para você falar sobre os celtas. Ixi, gente, agora não vai dar. Eu posso falar sobre os celtas em uma outra ocasião, tá bom? Vamos lá, porque senão a gente foge muito do escopo aqui que eu preciso encerrar com vocês. A gente gostaria de falar de um monte de coisa aqui que seria interessante, mas a gente tem certas limitações de tempo aqui, senão o curso vai ficar muito extenso, tá? Os celtas são incríveis, exatamente. Bom, gente, vamos lá. A gente precisa entender essa questão da relação dos indianos com as divindades. Veja bem, os indianos, eles não tinham uma relação direta com as divindades. Assim, eles não buscavam esse contato com as divindades. Eles entendiam essas divindades. A relação dos indianos era com o guru, com o mestre. São esses gurus e mestres que ensinavam e ensinam as práticas de libertação do ego. Ego significa o eu, ok? Que é o gerador do pensamento egoísta, monopolizador da verdade, da ilusão. Então fica claro o papel do hinduísmo de ensinar a prevalência do espírito sobre a matéria. Hinduístas, budistas, não negam suas divindades.
Mas eles deixam bem claro que o objetivo é levar o homem ao encontro consigo mesmo. Ou seja, eles descobriram o inconsciente antes do Freud. E isso só vai ocorrer por meio do autoconhecimento. Sim, foram os hindus que desenvolveram o entendimento sobre os chakras. Então veja bem, gente, o divino, ele só é divino porque ele está distante das condições humanas. Essa é uma relação difícil que nós ocidentais estabelecemos. A noção de divino, de Deus para o ocidental, é muito próxima, é quase praticamente humana, né? Deus irado, com vingança, enfim. Agora, para o oriental, por que a relação deles é diferente com as divindades, esses espíritos superiores? Porque o divino está distante dessas condições, porque eles alcançaram isso por mérito próprio. Eles estão acima da criatura humana e de todas as mazelas humanas. Não há ofensa humana que os atinja. Não tem como nós gerarmos nessas divindades, nesses seres superiores, um ataque de fúria, de vingança, de ciúmes. Por quê? Porque nos olham como crianças. Olha a gente fazendo uma besteira. Ah, Deus, olha, você não fez isso, eu não vou mais acreditar em você. Como se isso fizesse algum sentido para esses seres superiores. Esse tipo de visão é da cultura ocidental. Nós é que aprendemos que sacrificar animais e oferecendo aos deuses vai aplacar a ira dos deuses. Uma coisa que precisa ser entendida por nós. As religiões, gente, não são iguais. Elas não falam a mesma coisa. Há pontos de similaridade em seus conceitos metafísicos. Veja bem, vou me valer aqui, vou usar novamente o pensamento do Huberto Roden, do filósofo Huberto Roden. Duas pessoas fazendo a mesma coisa, essa coisa não é a mesma. Muitas pessoas fazendo a mesma coisa, essa coisa não é a mesma. Então, o conceito de que religião é tudo igual não procede. A busca pode ser a mesma. O mapa utilizado numa religião pode ser o mesmo para todo mundo. Mas as iniciativas, os entendimentos são diferentes. Por uma questão natural, ou seja, da natureza humana. Homens não são iguais, não estão no mesmo grau de evolução, de entendimento, de disposição para aprender e para viver. Então carregamos a mesma essência, claro, mas as disposições são diferentes. Vamos encontrar aspectos sociais, filantrópicos e até doutrinários muito parecidos entre as religiões, mas isso não mostra que as religiões são iguais. Mostram que elas têm atividades em comum pela necessidade do homem no planeta. Ou seja, essas atividades em comum nos aproximam dentro de um ambiente de fraternidade. O que podemos ver nas religiões orientais é o cultivo da introspecção, da meditação, da busca pela intuição. Eles usam menos o intelecto e mais a introspecção. A intuição vai se desenvolvendo muito melhor dentro desses ambientes. O homem ocidental, ele busca essa relação com o sagrado pelo contato objetivo, palpável. Ou seja, daquilo que muitas vezes pode ser mensurado cientificamente. O homem oriental aprende que os fatos são o reflexo da realidade. Ou seja, a matéria é o efeito palpável do que está no invisível. A matéria é causa, não efeito. Então, ambas as culturas podem trabalhar num processo complementar. Oriente e Ocidente juntos podem formar uma completude material, filosófica, espiritual, psicológica, sem sombra de dúvida. Nós temos iniciativas em relação a isso. O próprio Edgar Armond tentou fazer isso. Aproximar o Ocidente do Oriente, explicando o seguinte, gente, olha, todo mundo quer chegar no mesmo lugar, vamos pegar a ferramenta daqui e dali e perceber que dá para fazer
junto, cada um na sua condição, cada um na sua cultura. Por isso que aí a Sônia falou o termo chakras, né? Quem introduziu o termo chakras no movimento espírita foi o Armon. Ele falou, olha, gente, aqui a gente fala centro de força, mas é a mesma coisa lá, eles só estão falando, o nome é diferente. E, para finalizar, religiões consideradas ocidentais, quais são? Judaísmo, islamismo e cristianismo. Religiões orientais, hinduísmo, budismo, taoísmo, shintoísmo, ok? Então, as orientais têm uma visão cíclica da história. E esses ciclos se repetem constantemente. Reencarnação. As religiões ocidentais têm uma visão mais linear da história, mais cronológica. E para o ocidental tudo tem começo, meio e fim. Lembra do que eu falei lá atrás? Qual é a grande dificuldade de nós entendermos Deus? Como é que você entende um ser que não tem começo, meio e fim? Porque o ocidental é assim, é a visão cartesiana. Então, para os orientais, Deus está em tudo. Para os ocidentais, Deus é o Criador, está ali observando, tal. Ele não está dentro da gente, ele é um ser que está ali. Claro que nós já evoluímos bastante em relação a isso, mas é uma característica da forma ocidental de construir Deus. Orientais entendem que o homem ele pode alcançar essa união com a divindade por meio da evolução. E isso só acontece com a iluminação pessoal. Cada um corre atrás do seu. A cada um é dado conforme as suas obras. Os ocidentais enxergam uma distância eterna entre Deus e o homem. E aí desenvolvem aquelas teorias de que dependemos da vontade divina para nos aproximar dele. Nós já temos a essência de Deus em nós. É ela que nos leva até ele. Ela que nos impulsiona. Não é ele que vem até nós. Somos nós que vamos até ele. Orientais cultuam o absoluto, com meditação, silêncio, para alcançar o quê? O autoconhecimento. Os ocidentais oram, pregam, louvam e pedem o tempo todo. Deus faça isso, Deus faça aquilo. Deus é um ser onisciente, onipresente. A gente não precisa pedir nada para ele. Ele nos conhece, sabe de todas as nossas necessidades. É que a gente criou esse hábito de fazer a prece, orando, pedindo a Deus. Faz parte da nossa cultura. Ok? Temos aqui ainda 3 perguntas. A Denise Gibim pergunta: se puder, gostaria de saber como poderíamos definir o trabalho da Josefa Rosália Alvarez. Josefa Rosalia Luque Álvares, do Harpas Eternas, né? É um dos... Pode falar. No livro, deixa eu só terminar, por favor. No livro diz que ela tinha visões, ou suas obras eram mediúnicas. É a pergunta que ela faz. A Josefa Rosalia Luque Álvares, ela tinha muito conhecimento esotérico, era uma estudiosa do esoterismo, e ela tinha uma facilidade de desprendimento do corpo muito grande, era uma médium de grandes possibilidades, embora alguns espiritualistas não a considerem médium, e sim uma pessoa estudiosa do espiritualismo. Ela era amiga do Edgar Armon, ela chegou a trocar algumas correspondências com o comandante Armon, mas foi uma médium de grandes possibilidades. A obra dela, Harpas Eternas, é uma das grandes referências sobre a cultura essênica, né? Okay. A Tânia Maria pergunta não, ela faz uma afirmativa. Interessante uma religião com aspectos transcendentes tão elevados, como o brahmanismo, e ao mesmo tempo está ligada a castas, conceitos de metapsicose, etc. Parece uma grande contradição. É verdade, existe um problema sério, mas veja bem, isso não é um problema da religião, isso é um problema político. As castas, elas foram criadas justamente para controle social. Né? Foram utilizadas como um recurso da divindade para o controle social, mas veja bem, isso não existe.
se você olha hoje a Índia, a partir de 1945-47, a Constituição indiana proíbe essa questão das castas, do preconceito, etc. e tal. Mas ele ainda existe muito forte na Índia porque é uma questão cultural. São as contradições que existem nas religiões, né? Na forma como as pessoas interpretam religiões. E ainda a Rita Costa pergunta se você acha que aos poucos, no Ocidente, para alguns, o sagrado está perdendo sentido. Nós estamos vivendo hoje, eu vejo dessa forma, que nós estamos vivendo vamos dizer assim, uma espécie de guerra espiritual, no sentido de o planeta passando para começou, né, essa fase de transição para um planeta de regeneração. Então é perfeitamente compreensível que a manipulação através das trevas, ela se associa a determinadas ideologias materialistas para justamente massacrar o sagrado na vida das pessoas. Mas isso é uma reação natural que aconteceria, isso já estava previsto esse tipo de reação, né? O próprio Jesus dizia, não me lembro qual passagem dele, onde ele fala que no momento em que tudo estiver perdido na nossa cabeça, esse é o momento da transição. E é o que a gente está vivenciando hoje. Eu vejo que nós temos uma grande parcela da sociedade buscando espiritualidade. Isso já é um fato, tá? Isso é um fato. O que acontece é que a gente vai ver o poder, muitas vezes, nas mãos de determinados veículos de comunicação que funcionam mais com uma espécie de desserviço à causa humanitária. Por quê? Porque justamente separam as pessoas. Mas eu acho que o nível de espiritualização tem aumentado, porém nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, porque o ser humano, embora ele crie muitas religiões, ele nunca precisou tanto de espiritualização como precisa hoje. Mas esse é um processo natural, é um processo de depuração. Às vezes, a sensação que dá, eu estava conversando isso hoje com um companheiro de manhã, às vezes a sensação que dá é que está indo tudo pro buraco, não vai dar certo, deu errado, esquece. Se você olhar os cursos de história, por exemplo, eu sou formado em história, os cursos de história, por que eles conseguem transformar os jovens, os profissionais dessa área, eles conseguem colocar uma série de grilos em relação à religião na cabeça desse pessoal? Porque eles pegam esse pessoal sem experiência, nos seus primeiros anos de universidade, então eles entram em contato com aquela coisa toda. Graças a Deus comigo foi diferente, porque eu já vim fazer faculdade de História, já estava no movimento espírita há muito tempo. A mediunidade já era uma relação muito forte. Então, não adiantou esses conceitos, eles não adiantaram, não fizeram efeito. Agora, pega as pessoas com a cabeça desse tamanho, vazia, cheia de ideias, obviamente que eles vão cooptar esse pessoal. Mas veja bem, a própria vida, a própria forma como as pessoas vão se relacionando, as necessidades humanas vão surgindo, as pessoas vão mudando. As pessoas vão mudando. O que eu vejo é o seguinte, para finalizar essa questão, existe uma necessidade gigante em relação à espiritualização. Mas eu acho, a minha visão é que o ser humano está caminhando da forma como estava previsto. Ok. Só para finalizar, então, o Leandro Costa lembrou que também o Ramatiz sofreu as mesmas represálias que a Josefa, né? Sofreu não, sofre ainda. Sofre, né, ainda, exatamente. O José Joaquim ainda relembra da questão do não existe castigo nem recompensa, o que existe é consequência, né? Isso. E, por último, acho que é isso. Muito bom. Pessoal, é o seguinte, então a gente vai encerrar esse curso nesse módulo mesmo, tá? Para ele não ficar muito extenso. Estou pensando aí na possibilidade de nós repetirmos, principalmente para as pessoas que perderam. Vamos ver a quantidade de adesão, né, para a gente poder
realmente pensar aí num horário que seja diferenciado, ou esse horário mesmo, para a gente repetir esses 2 módulos. Mas nós vamos encerrar, nós temos mais 2 encontros, e aí encerramos. Eu queria... nós começamos com o poema do Fernando Pessoa, falando desse lado da poesia ocidental. Eu queria encerrar o nosso encontro hoje com um poema oriental, e quem vai nos brindar com essa leitura é a Ana Lúcia. Então vamos lá. Você quer que compartilhe, Deus, na tela ou só ler mesmo? Sabe, pode compartilhar se quiser. Então vou lá. Fica mais fácil para acompanhar. A evolução da forma. Toda forma que vês tem seu arquétipo no mundo sem lugar. Se a forma se desvanece, não importa, permanece o original. As belas figuras que viste, as sábias palavras que escutaste, não te entristeças se pereceram. Enquanto a fonte é abundante, o rio dá água sem cessar. Por que te lamentas se nenhum dos dois se detém? A alma é a fonte e as coisas criadas os rios. Enquanto a fonte jorra, correm os rios. Tira da cabeça todo o pesar e sorve aos borbotões a água deste rio. Que a água não seca, ela não tem fim. Desde que chegaste ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti para que escapasses. Primeiro foste mineral, depois te tornaste planta e mais tarde animal. Como pode ser isto segredo para ti? Finalmente foste feito homem, com conhecimento, razão e fé. Contempla teu corpo, punhado de pó. Vê quão perfeito se tornou. Quando tiverdes cumprido tua jornada, de certo hás de regressar como anjo. Depois disso, terás terminado de vez com a terra, e tua estação há de ser o céu. Passa de novo pela vida angelical. Entra naquele oceano, e que tua gota se torne mar, 100 vezes maior que o mar de Omã. Abandona este filho que chamas corpo, e diz sempre, com toda a alma. Se teu corpo envelhece, que importa? Ainda é fresca tua alma. Texto extraído do livro Poemas Místicos de Rumi. Esse poema, ele é maravilhoso. Obrigado, Ana. O Rumi é um dos expoentes do sufismo, né, do pensamento oriental, dessa poesia linda, maravilhosa, e onde nós vamos ver aí o retrato da busca do ser pela sua espiritualização dentro da sua conscientização de que ele está em Deus, de que ele mora em Deus. Então, é diferente das poesias e da forma de espiritualidade que existe no Ocidente. Todas elas têm a sua beleza e cada uma representa a sua cultura. E todas nos mostram que há caminhos de entendimento para a espiritualização. Porém, a beleza e a poesia estão em todos esses caminhos. Meus queridos, muito obrigado pela participação de todos e nos vemos no próximo sábado. Beijo para vocês. Tchau. Obrigada, Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Gratidão. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Obrigado, boa noite. Valeu. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos, obrigado pela aula. Forte Tchau, abraço. Vlad. Boa noite Valeu. a todos. Noite, Joey.
Boa noite a todos. Tchau, Jacê. Obrigada pela aula, Edelso. Eu queria pedir, por gentileza, que depois, se possível, você manda alguma coisa para me ler sobre o espiritismo na França. Tá bom. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos e obrigado pela aula. Tchau, Dionira. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Tchau, Joaquim. Valeu, obrigado. Muito bem. Acho que deu, né? Leandro Costa, você está aí? Escondidinho aí. Surgiu, faça-se a luz. Tá vendo? Você sumiu, tomei seu lugar. Né? Tudo certo. Tudo bem? Pra você ver como ninguém é insubstituível nessa vida. Como disse Edelso, né? Carrasco tem de monte, né? Tem de monte. Eu falei para ele, então chegou uma melhor ainda. É verdade. Faz parte. Muito bom. Faz parte do processo, né? Eu pensei que você ia falar dos nossos amigos magistrados que também usam umas pitorescas aí para fazer consultas espirituais. Não é verdade? É. Aí eu vou pôr fogo no parquinho. Tá. Já te deram a capa, põe a cartola. Né? Já pensou? Deus me livre. Legal. Valeu. Bom. Obrigado, Leandro. Obrigado, Mazé, pela ajuda de vocês. Obrigada a vocês. Tem uma pessoa que assistiu a aula não pagou o Pix do mês, viu? Olha. Olha! Pode depositar lá, viu? Tô na aba. Tá na aba. Obrigado, gente. Valeu. Bom descanso. Tchau. Vocês também. Tchau, valeu. Bom final de sábado. Obrigada. Vocês também. Valeu. Tchau. Manda a pizza, tá, Maria José, para cá? Raguete 880, de atum, tá? De atum, você quer? Adoro atum. Eu não gosto muito de atum, mas tudo bem. A gente pode dividir uma qualquer hora aí. Você come atum. Você dá batata, não come atum? Não, eu como atum, mas não muito, não. Se me der uma de brócolis ou de rúcula, aí eu como. Olha só, tá vendo? Valeu, galera. Obrigada. Tchau.